temos o prazer de receber Tatiana Mota, coordenadora de comunicação da ONG Corredor Ecológico do Vale do Paraíba. Seja muito bem-vinda, um prazer tê-la conosco aqui. Prazer é meu. E eu falei a respeito disso, a semana do meio, mas o meio ambiente é um assunto que deve ser discutido, encarado e com muita seriedade todos os dias, né? Como é que as coisas estão acontecendo, particularmente na nossa querida região aqui do Vale do Paraíba? Bom dia, muito obrigada pelo convite, é um super prazer estar aqui. É um desafio enorme, porque a gente passa pela questão da educação, né? Essa semana nós estivemos em vários locais para poder falar sobre a Semana do Meio Ambiente com alunos, tanto de escola pública quanto de escolas particulares aqui no Vale do Paraíba, em Paraibuna, aqui em São José. Estivemos na abertura da Semana do Meio Ambiente da Fundaz, na segunda-feira. Hoje à tarde a gente vai fazer um plantio com eles. A gente precisa continuar insistindo na questão da educação para as crianças perceberem a importância de se preservar o meio que a gente está. Porque é exatamente tudo que a gente está vivendo hoje, né, tanto as questões políticas quanto o comportamento de todos nós, eles não estão voltados para este olhar, que a gente faz parte do meio, que inclusive este ambiente que a gente está é um meio ambiente antropizado, mas é um meio, e que a gente precisa cuidar. Então, o que está acontecendo é que tem inúmeros esforços das escolas, de políticas públicas, para introduzir isso dentro das salas de aula, para a gente começar a trabalhar o pertencimento do aluno na questão ambiental, mas ainda a gente tem muito que caminhar. Vou dar um exemplo. Quando a gente fala os alunos de 4º ano do ensino fundamental estudam transformação da paisagem, e o material do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Educação, que chega para as escolas, eles tratam, vamos olhar para o Vale do Paraíba, eles olham para a Amazônia, para a floresta amazônica e para a bacia hidrográfica do Rio Amazonas. Como você vai trabalhar pertencimento e amor pela região que você está, se você não está estudando a sua região? Existe um distanciamento. Existe um distanciamento. A gente está distante do meio ambiente, as pessoas estão distantes, elas não conseguem se inserir nesse contexto. Então é disso que a gente está falando. A Mata Atlântica é muito mais próxima, né? A gente está nela, né? A gente está no bioma, né? E a gente não conhece. Inclusive, quando a gente fala de produtos, vamos olhar para mercado, né? Que é um assunto interessante. Qualquer loja de cosméticos ou até mesmo nos supermercados, quando você vê açaí vendendo que virou moda, Amazônia. Sendo que a gente tem a Jussara da Mata Atlântica. Só que a gente não conhece. Por quê? Porque resta menos 7% da Mata Atlântica preservada hoje. Exatamente porque ela está na faixa onde nós antropizamos mais, onde toda a população brasileira está concentrada. Então, acabou a mata, você não sabe todos os produtos que ela pode te oferecer. Então, a gente tem diversas frutas da Mata Atlântica deliciosas, como uvaia, grumichama, cereja do Rio Grande, o próprio cambuci, e a gente não conhece. Então, a gente precisa de novo retomar. Você vai numa L'Occitane, por exemplo, você vê lá todos os biomas representados ali. Cerrado, Amazônia, shampoo disso, shampoo daquilo. Não tem nada da Mata Atlântica. Só pitanga, por exemplo. Então, a gente precisa retomar. E quando você introduz isso no cotidiano das pessoas, você faz elas começarem a olhar para isso e a preservar. Então, é essa lógica que a gente precisa trabalhar. Então, quando a gente fala de floresta, aqui no Vale do Paraíba, a gente não pode só falar da preservação no sentido de vamos plantar floresta e mato em tudo quanto é lugar, e não olhar para a questão econômica, porque é importante, tem que andar junto. A gente vive num país continental de proporções. Dá para todo mundo estar junto nisso. Não pode ser preservar por preservar, né? Isso, exatamente. Tatiana, você falou sobre a questão econômica e ambiental. E nessa Semana do Meio Ambiente, o presidente Bolsonaro, ele citou uma frase que é importante haver um casamento entre progresso e meio ambiente. E você falou sobre educação ambiental, eu acho que também é preciso destacar que meio ambiente é qualidade de vida. Sim. E não é só plantar uma árvore lá longe, isso faz parte do dia a dia de cada um de nós. Você acha que é preciso acabar com esse mito de que a preservação do meio ambiente é inimiga do progresso?
Você acha que isso precisa ser derrubado? Sim. E só fazendo um parênteses, e é uma teoria que tem sido defendida por membros do governo federal, por exemplo. Como que a gente pode eliminar esse preconceito, esse estigma que a gente tem em relação ao meio ambiente, que ele seria oposto ao progresso? Então, é sempre o caminho do meio, né? A gente está com uma dificuldade imensa, acho que mundial, de trilhar o caminho do meio, né? A gente está em forças opostas o tempo todo, né? De um lado e de outro, a gente não olha para o meio. O Brasil, como eu disse, ele é continental no seu território. Dá para a gente fazer tudo junto. É óbvio que você tem que isolar os casos para você discutir. Você não vai minerar numa área de terra indígena protegida. Porque se ela está ali, é porque tem diversos outros fatores para ela ser protegida. E você pode minerar em outros lugares, porque tem outros lugares. Então você tem que ter esse equilíbrio. Agora, vamos falar do Vale, né? Vamos trazer todo mundo para a nossa região. A gente tem pastagens abandonadas aqui, porque a gente veio do ciclo do café, depois da pecuária, de leite de corte e da silvicultura. E todos esses ciclos tiveram sua ascensão, sua decadência, e agora a gente está de novo começando a entrar numa fase que a silvicultura, a gente está com o eucalipto muito em toda a extensão brasileira, então também tende a diminuir a lucratividade dos produtores que trabalham com silvicultura, que é sempre tendência, porque são cíclicos esses processos. Então o que a gente vai fazer? Quais são as novas alternativas de economia para o Vale do Paraíba, onde você casa restauração, preservação com atividade econômica? E daí eu volto para a minha fala anterior, explorando produtos da Mata Atlântica, madeireiros e não madeireiros, porque você consegue casar renda para o produtor rural, mesmo pequeno, porque só dele proteger a sua APP e a sua reserva legal, e colocando espécies nativas da Mata Atlântica, madeireira e não madeireira, ele já pode tirar a renda daquela preservação dele. Então a gente precisa olhar para isso. Dá para, por exemplo, pasto. Vamos olhar para o Vale de novo. O nosso boi aqui no Vale, ele é alpinista, porque ele fica subindo todo, né? O Vale do Paraíba, ele é uma cadeia de montanhas. Então, para o boi fazer esse esforço, gente, enfraquece o leite, enfraquece a carne, a gente sabe disso. Então a gente tem que fazer um pastejo na propriedade, onde ele fica numa área mais plana, e nessas áreas de morro você tenha, por exemplo, uma agrofloresta ou uma restauração florestal, que você possa ter renda a partir desses produtos que estão ali. Então existem inúmeras alternativas. Dá para ser tudo junto na mesma propriedade. Eu acho que também é interessante conceituar o que é progresso, né? A gente teve no ano passado aqui em São José aquela polêmica envolvendo o Bosque da Tívoli. Sim, sim. Que é um espaço verde no coração do centro de São José dos Campos, um centro totalmente asfaltado, com prédios, enfim. E que a comunidade do bairro foi contra o corte de mais de 200 árvores para a construção de um estacionamento. A construção de um estacionamento é um progresso. Aí eu acho que tem também o debate que as cidades precisam fazer de mobilidade sobre qual é o futuro que elas querem, né? Se é com mais qualidade de vida, se é com um estacionamento ou dois a mais, qual é a diferença? Ou mais vagas. Ou se você esse conceito de progresso não está estacionado, né? Cortar a árvore e colocar asfalto em cima, fazer um estacionamento, é progresso? Não sei. Eu acho que qualidade de vida também é futuro. Hoje também está em discussão a questão da agricultura familiar e a agricultura, os grandes agricultores, né? Os grandes agricultores, né? E isso acaba promovendo esse distanciamento das questões, né? Como você falou. Quer dizer, eles têm um poder no Congresso Nacional, a bancada, né, ruralista, e que acaba muitas vezes inibindo essas questões que levariam a uma agricultura que pudesse ajudar na preservação, mas também ser economicamente importante, né? Você acha como que você vê essa questão desses dois tipos de ocupação de terrenos? Então, é que, de novo, tem espaço para todo mundo, né? Quando a gente fala
de agricultura em larga escala, que é o que acontece na Amazônia, que inclusive que é a grande briga por conta do desmatamento, né? Que é o foco do desmatamento. A gente está falando de agricultura de exportação, a gente está falando de agricultura para abastecer indústrias, para matéria-prima. Isso é larga escala, isso vai para fora, isso vai para indústrias, vai para uma Nestlé, enfim, vai para várias marcas, vai para a China, enfim. Brasil é o celeiro do mundo, a gente alimenta o mundo, a gente precisa ter essa noção. Nós somos isso, a gente precisa primeiro decidir se é isso que a gente vai ser quando a gente crescer. Alimentação, bacana, então não vamos competir com a China com os serviços, enfim, o que a gente vai fazer aqui? Fazendo isso, cabe para todo mundo. Por quê? Daí, quando a gente fala de agricultura familiar, a agricultura familiar, ela abastece o mercado local. Ela é fundamental para abastecer o mercado local. Se a gente está falando de qualidade de vida, a gente precisa começar a consumir produtos com menos agrotóxicos. E é a agricultura familiar que faz isso por nós. Porque a gente não consome esses produtos de larga escala, porque eles vão para a indústria, eles vão para fora. O que a gente come no dia a dia, né, na nossa mesa ali, da nossa feira, é do entorno da gente. Então vamos falar daqui de São José. A gente tem São José, 60% da área de São José dos Campos é rural. Olha que interessante. 60% é rural. Essa área rural, você tem de tudo. Você tem silvicultura, você tem pastagem, você tem gado, né, para corte, para leite, e você tem um movimento muito lindo de pequenos produtores rurais trabalhando com agricultura orgânica, com produção de alimento saudável, que é para abastecer essa cidade enorme, que tem muita demanda. Só que essas coisas não estão alinhadas, não tem articulação para isso acontecer desta forma. Então, quando a gente tem um supermercado muito grande que abre aqui na cidade, o alimento vem de fora e tinha que vir daqui. A Itália é assim, a França é assim, eles regionalizaram a distribuição. Porque você está falando, daí você pega a cadeia, você fala, quando você regionaliza, tem menos transporte, tem menos emissão de carbono, você trabalha toda a questão do meio ambiente. Você tem que olhar, você tem que expandir o olhar. Porque daí o transporte é menor, o custo é menor. Quando a gente fala que o orgânico é muito caro porque ele anda muito para chegar, sendo que ele é produzido aqui. Muitas vezes, quando a gente vai comprar orgânico aqui em São José, tem lá o selo Orgânicos do Vale, tem uma marca, enfim, muitas vezes ele foi para o Ceasa em São Paulo e voltou para cá, sendo que ele é produzido aqui. Então, é isso que a gente precisa trabalhar, a gente precisa regionalizar as distribuições e daí cabe para todo mundo, porque os grandes continuarão grandes, abastecendo para exportação e indústria, e os pequenos alimentam localmente. Sem contar que a gente se escapa dos venenos, né? Pois é, e a gente nem sabe o resultado disso na nossa vida, né? A gente nem tem isso medido ainda, o quanto que esse acúmulo de agrotóxicos no nosso organismo impacta em doenças e investimento em recurso público, porque é mais hospital, é mais dinheiro em saúde. O problema é que este governo tem feito liberações sucessivas de agrotóxicos, né? E isso assusta, né? Assusta aqui e fora, né? Fora, porque a gente tem uma rede, acaba de ter uma notícia, tinha uma Suécia, rede na Suécia que barrou os produtos, né? Por conta dessa invasão de agrotóxicos, né? Mas, Guilherme, aí é que está a brincadeira bacana do jogo. Porque o que acontece? Quando você tem essa liberação desse jeito, você tem uma pressão internacional sobre o governo. E daí o próprio governo vai ter que voltar atrás. Então, é muito interessante, porque quando você teve no começo do ano o anúncio da fusão dos Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente, eles voltaram atrás porque teve pressão externa e da própria bancada ruralista, porque ela sabe que se ela for vender uma carne lá para fora e não tiver com a regularização da área dela, de APP restaurada e reserva legal, ela não vende. Então, o legal desse jogo todo é que a gente vai ser pressionado pelo contrário. E daí as pessoas vão começar a perceber que dá para trabalhar meio ambiente com progresso, se é que a gente pode chamar assim, junto. A gente está falando um pouco do cenário nacional, aí eu queria só voltar um pouquinho desde o começo do ano. A gente teve vários recuos, né? Idas e vindas do governo Bolsonaro. A gente teve, primeiro, o governo Bolsonaro dizendo que sairia do Acordo de Paris, justamente por entender que esse papo de mudanças climáticas é uma questão ideológica, que não concorda com isso, mas o governo recuou.
recuou também em relação à fusão de ministérios, em relação a uma série de outras coisas. Mas em outros pontos, a gente vê situações que são preocupantes. Sobre desmatamento, por exemplo, o governo já aumentou, e além disso o governo coloca dados científicos de pesquisas do INPE em descrédito, né? Então, o que a gente vê, não só em relação ao meio ambiente, mas você vê em relação ao Atlas da Violência, a números de violência no trânsito, a pesquisas sobre drogas, em que o dado científico ele é ignorado em nome de um desconhecimento empírico. Exatamente. Que você não tem base de discussão, você não fala, eu não aceito essa pesquisa científica porque eu tenho outra que contrapõe. Não, você simplesmente não aceita aquele dado científico. Tivemos também casos menores, mas emblemáticos, como o afastamento do fiscal que multou Bolsonaro anos atrás no IBAMA. E a gente tem essa discussão toda do ministro Fujão, tal, do Ricardo Salles ontem, que foi vaiado, tal. Pela primeira vez na história, né? Num evento como esse. De meio ambiente. De meio ambiente. E a grande questão é a crítica a um possível desmonte dos órgãos do meio ambiente. Você teme que isso esteja realmente acontecendo? Como você analisa essa política nacional que, obviamente, tem impacto também regionalmente? O medo, o temor é verdadeiro, porque isso está acontecendo. Não é que é uma iminência está acontecendo. Então, a gente não está, é muito louco, né? A gente escuta as notícias de fora, mas quem está dentro dos ministérios, e daí não vamos falar só de meio ambiente não, de educação e de todos os outros, o desmonte está lá dentro, assim, a estrutura está sendo completamente desmantelada, isso é verdade. Eu tenho pessoas que moram em Brasília, que trabalham lá, e a gente fica sabendo de coisas que não estão sendo noticiadas, então está acontecendo. A gente vai ter aí uns 10 anos de retrocesso, assim, né, do impacto disso, né, de todos esses desmontes. Porque é toda uma estrutura que, por mais que tivesse dificuldades no funcionamento, a gente está falando, vamos falar de IBAMA, ICMBio, enfim, que a gente sabe que, gente, de novo, o Brasil é enorme, como é que você controla tudo isso lá em cima, né? A gente aqui é pequeno, a gente é sudeste, a gente acha que o Brasil é o sudeste, mas não, a gente é uma exceção ao nosso país, né? De tudo, na questão de PIB, de desenvolvimento, de controles, de qualidade de vida, enfim. Lá em cima é diferente. Então, como que é controle? É fácil entrar, assumir uma pasta e falar assim, estava tudo errado e tinha problemas. Tinha mesmo. Como é que você administra um país desse tamanho, né? Mas existem políticas efetivas de controle, tanto de desmatamento, de fiscalização. E quando você tira isso, o que resta? O ruim é acabar com a política. Exatamente. Né? Quer dizer, se você tem problemas, que resolvam os problemas. Né? Da gestão, mas não mexer com a legislação. Política, muito né? bem, é isso aí. Então, você quer dar um choque de gestão, como o pessoal do segundo setor fala, dê um choque de gestão na administração pública, mas não mexa na legislação. É exatamente aí que está o ponto. É como no caso do desmatamento, você vê a falta de foco, né? A gente até entrevistou uma pesquisadora do INPE, que ela fala exatamente isso. O problema não é saber que está tendo queimada. Isso a gente está fornecendo os dados. O problema é ir lá um fiscal e punir quem está queimando e prevenir. Então, é uma falta de foco também sobre o que é a prioridade. É porque não tem interesse mais, né, neste olhar. E daí é muito complicado, porque se não acredita em mudanças climáticas, se não acredita que a Amazônia promove os rios voadores que faz chover aqui na nossa região. Gente, se a gente pega o mapa global, a gente está na mesma linha do deserto da Namíbia e do Kalahari. A gente só não é deserto porque a gente tem a Amazônia que promove essas chuvas aqui pra gente. Então é só olhar, a gente está na mesma linha. Então, se não acredita nisso, porque hoje já nenhuma informação mais é válida, né? Então, vamos tirar tudo, porque não funciona mais. Vocês estão falando em terra plana, né? Pois é. O mapa é plano, né? Carrega, a gente, né? exato.
Pega a trena e vai, né, até lá. Exatamente. Agora, para a gente encerrar essa entrevista, a gente tinha falado no início que, apesar de todas essas agruras, do ponto de vista do desmonte e tal, você vê com bons olhos a questão ambiental na nossa região. Você podia resumir para a gente onde está essa parte positiva? oásis, Parte boa, esse né? oásis positivo. Primeiro que a gente vive num oásis, né? O Vale do Paraíba é lindo, né? A gente, entre essas duas serras, a Mantiqueira e a Serra do Mar, a gente olha para cá, olha qualquer lugar que a gente está, a gente vê, a gente está num oásis. Por que é bom? Porque, por conta dessas questões, porque esse desmonte e essa questão de liberação de agrotóxicos, aumento de desmatamento, tudo isso vai impactar internacionalmente. E daí a gente vai ter pressão e o próprio agronegócio vai querer forçar a voltar como era antes, porque ele vai se prejudicar. Então, quando pega no negócio, é importante, porque é só assim que vai funcionar. Agora, por que o Vale do Paraíba é uma grande oportunidade? A gente tem a meta, não saímos do Acordo de Paris ainda, então vamos olhar para ele de uma forma boa. O Brasil tem a meta de 20 milhões de hectares de restauração até 2030. Com tudo isso que está acontecendo, a gente vai ter uma dificuldade imensa de chegar na meta. Mas o hemisfério norte, os países lá de cima, eles também têm os seus compromissos ambientais, eles também precisam trabalhar com a mitigação do aumento do clima. Então, o que acontece? Eles estão com muitos investimentos, dinheiro, recurso, para aumentar a cobertura vegetal no globo. E o Brasil é um desses países que recebem esse volume de dinheiro para acontecer isso. Porque a gente tem 3 lugares que ainda tem espaço para plantar floresta e que ainda não fez a lição de casa, como os países do hemisfério norte. América do Sul, África e a gente tem lá a Indonésia. Só que dos 3, a América do Sul e vamos focar no Brasil, a gente tem tecnologia para plantar floresta, a gente trabalha com silvicultura, a gente trabalha no campo. Então a gente sabe fazer isso. Então eles olham para esses 3 países e sabem que se colocar esse recurso no Brasil, o indicador de sucesso é maior. E daí quando a gente olha Brasil, Amazônia, a gente sabe que não é melhor neste momento. Porque você está competindo com a agricultura de larga escala lá, e lá é plano, você mecaniza, é complicado. O que sobra? O vale. Porque a gente está no oásis, então agora a gente volta. Exatamente por a gente estar nesse mar de morros, a agricultura de larga escala aqui não funciona, porque é cara, porque você não mecaniza. Então o que nos resta? Floresta. Por isso que a silvicultura deu muito certo aqui. Mas mesmo assim, para a silvicultura, na hora da retirada, é caro, porque como é que você acessa essas altas regiões? Então, encarece também. Então, o que sobra? Mata Atlântica restaurada, economicamente viável para o produtor rural. Então, de dezembro para cá, de dezembro de 2018 até mês passado, nós recebemos 8 delegações internacionais aqui no Vale. Suécia, França, Bélgica, Inglaterra, para entender a beleza da nossa região, produção de água. 15 milhões de pessoas tomam a nossa água da Bacia do Rio Paraíba do Sul, São Paulo, Minas, Rio. Como que a gente continua produzindo essa água para até o setor industrial continuar funcionando e como a gente recupera esses topos de morro para essa água continuar produzindo e para a gente ter então alternativas econômicas da floresta. Então, os recursos e os olhares estão para o vale. Então isso é muito bom, porque independente desses desmontes e da política, a gente tendo acordos bilaterais locais, então governos internacionais com prefeituras locais, e aqui a gente tem prefeitos e uma Codivap, uma Genvap, uma agência metropolitana entendendo isso e querendo isso, a gente consegue assinar acordos bilaterais para o recurso vir para cá, para a gente recuperar e produzir renda. Então o Vale está sendo a bola da vez para isso. Nossa, Tatiana, com certeza nós poderíamos ficar conversando aqui o dia inteiro a respeito disso. Eu quero agradecer demais a sua presença, espero sinceramente que essa seja a primeira de muitas participações sua aqui no Abre Aspas, e principalmente agradecer por esse sopro de esperança que você deu, principalmente na reverência a esse que agora nós vamos usar até muito mais, esse oásis
que é o Vale do Paraíba, e que a gente tem que, com muito carinho, com muita responsabilidade, principalmente, preservar e fazer como vocês todos aí, da ONG Corredor Ecológico do Vale do Paraíba, que põe a mão na massa e faz a coisa acontecer. Parabéns a vocês pelo trabalho e, repito, espero que essa seja a primeira de muitas participações suas e da ONG aqui no Abre Aspas. Muito obrigada pela oportunidade, conte com a gente, eu vou adorar trazer as boas notícias, porque tem muitas boas notícias para o nosso Vale. Legal, e conte com a gente também, Obrigada. Tatiana.